Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor em informação, Gabriel, turminha do FIC, reaprendendo a matemática. Qual é a minha proposta aqui hoje? É a gente resolver uma listinha de regra de 3 simples. Professor, por que não está aparecendo a sua imagem? Porque aqui pessoal eu quero fazer mesmo uma proposta mais informal, né? Diferente do que eu faço no meu canal, que são vídeos curtos, com uma edição mais elaborada. Aqui eu quero trazer a proposta de resolver uma listinha completa com 18 questõezinhas, né? Sobre regra de 3 simples. Porque, pessoal, você vai perceber que a prática vai ajudar e muito. Como em toda matemática, né? A prática ajuda bastante. E aqui a gente sempre tem que analisar a questão da proporcionalidade, então vamos praticar bastante. Bom, sem mais enrolação, porque eu acredito que o professor aqui já enrolou bastante, bora resolver? Bom, após aqui essa pequena intro, bora já para a primeira questão. Como muito bem apontou o professor, vamos aqui ver o que está acontecendo com o Paint, né? Bom, o que não quer funcionar direitinho hoje, né? Vamos ver aqui. Vamos fazer aqui. Aí, ó. Questão 1. Aí, agora foi, ó. Vamos, tá funcionando. Bora lá. Bom, voltando aqui. Como muito bem apontou o professor Gila, estaremos trabalhando aqui com uma regra de 3 simples, que é uma aplicação prática de como conseguimos resolver essa questão de proporcionalidade, né? Bom, qual é a minha proposta aqui? É para mostrar para vocês o seguinte, como é que a gente pode entender essa relação de regra de 3 simples? É uma relação entre duas grandezas. Professor, o que é grandeza? É aquilo que pode ser quantificado. Se a gente tem aqui duas grandezas proporcionais, que existe uma certa proporção entre elas, vamos conseguir resolver com regra de 3 simples. Bom, vamos para a primeira questão. Fala o seguinte: uma roda dá 80 voltas em 20 minutos. Em 28 minutos, quantas voltas essa roda dará? Pessoal, podemos dizer o seguinte, ó, que a gente tem aqui na primeira questão V, que é a quantidade de voltas, perfeito. E podemos dizer que a gente tem aqui também a quantidade em minutos, vamos colocar assim, que tá meio bugado, tá meio bugado hoje o Python, que dá essa quantidade de voltas. Então a gente definiu aqui duas grandezas, podemos chamar de V a quantidade de voltas e de mn, né, representação de minutos, o que a gente entende que dá cada volta. Vamos ver o seguinte então, se 80 voltas a gente dá em 20 minutos, como está bugando hoje, né? Vamos tentar, vou tentar só chegar um pouquinho pro lado aqui o Paint, ó. Bom, se 80 voltas a gente consegue em 20 minutos, perfeito? Quantas voltas essa rota dará em 28 minutos? Então, vamos dizer, ó, quantas voltas ele quer saber. A gente pode dizer que é um valor y. Quanto que dará em 28 minutos? Bom, temos que analisar a questão da... Se eu estou aumentando a quantidade de tempo, quer dizer que eu estou dando mais volta, né? Perfeito. Então, daqui para cá, estará aumentando também o valor. Flechinhas numa mesma direção indicam uma relação direta. Professor, o que isso influencia na prática? Bora resolver cruzado. Bora multiplicar cruzado. Então, a gente tem o seguinte, ó. 28 que multiplica 80 vai ser igual, né, galera? Só será igual a 20. Opa, deixa eu só tentar aqui. Realmente, pessoal, tá bugando um pouquinho, né? Só vou dar uma pausa aqui pra gente tentar resolver melhor aqui. Bom, pessoal, voltando aqui, eu acredito que eu já consegui dar uma boa desbugada aqui na tecnologia, né? Eu peço desculpas, isso pode acontecer. Bom, voltando. A gente definiu ali, então, que
80 voltas ele dá em 20 minutos. Ele quer saber, né, uma quantidade de voltas y, quanto que ele vai dar em 28. Nós temos que lembrar aqui de estabelecer qual é a relação de proporcionalidade, ou seja, se é direta ou inversamente proporcional. Bom, daqui para cá está aumentando o tempo. Se está aumentando o tempo é porque a gente está tendo mais volta, né? Então daqui para cá podemos dizer que está aumentando a quantidade de volta. Beleza? Bom, relação direta, professor. Flecha na mesma direção, o que que indica? Podemos multiplicar cruzado. Temos o seguinte, então. Bom, podemos ver o seguinte, ó, 80 que multiplica 28 é igual a quanto? Bom, y vezes 20, ou 20 vezes y, né? A ordem dos fatores não altera o resultado da multiplicação, é o quê? 20y. 20 que multiplica y é 20y. Perfeito. O que a gente pode fazer aqui? Vamos efetuar algumas simplificações, né? Bom, a gente tem uma igualdade aqui, podemos mandar esse zero embora com esse zero embora, né? Bom, o que mais que a gente pode fazer aqui? Bom, podemos dividir por 2. Vamos dividir por 2 esse 2, né? Ele vai acabar indo embora. 8 que divide 2 é 4. Então, a gente tem o seguinte. 4 que multiplica 28 é igual a y. O y, então, é igual a quanto? É 28 que multiplica 4. Professor, tem dificuldade de multiplicação. Vamos ver aqui, então. Ó. 28 que multiplica 4. 4 que multiplica 8 é 32. 4 que multiplica 2 é 8, mais 3 é 11. Então, olha que interessante. A gente acaba descobrindo que em 28 minutos ele dá 112 voltas. Né? Já que y é a quantidade de voltas. Fechou? Então, tá marcadinho aí. A gente descobriu que a questão 1, qual é o resultado? 112 voltas. Então, 80 voltas ele dá em 20 minutos. 112 voltas ele dá em 28 minutos. Fechou? Perfeito. Eu vou apagar aqui. E a gente vai prosseguir para a próxima questão. Perfeito? Bom, o que diz a questão 2? Com 8 eletricistas, podemos fazer a instalação de uma casa em 3 dias. Quantos dias levarão 6 eletricistas para fazer o mesmo trabalho? Então, a gente perceba que a gente tem a grandeza, né? Eletricista, vamos dizer assim, e a grandeza dias. Perfeito? Então, vamos ver o seguinte, ó. 8 eletricistas levam 3. Quantos dias? Então, a gente pode dizer uma quantidade K de dias. Esses 6 vão fazer aquela obra, né? Aquele trabalho. Vamos analisar a questão da proporcionalidade novamente. Vamos ver. Daqui para cá, nós estamos diminuindo a quantidade de eletricistas. Perfeito? Vamos ver. Se eu estou diminuindo o pessoal que está trabalhando, a obra vai levar mais tempo, né? Então, daqui para cá, estará aumentando o valor. Vai demorar mais para terminar a obra. Opa, professor, flechas em direções contrárias indicam uma relação inversa. Como é que a gente vai multiplicar? Dessa forma, ó, o 8 vai multiplicar o 3, assim como o 6 vai multiplicar aquele valor K que a gente quer descobrir. 8 vezes 3, tabuadinho do 8, 24. 24 é igual a 6K. O K é quanto? É passar o 6 dividindo, então é 24 que divide 6. O K vale 24 que divide 6, 4. Porque 6 vezes 4 é 24, né? Então, quem que é o K? A quantidade de dias. Então, levará 4 dias, pessoal, para esses 6 agora eletricistas terminar o trabalho. Antes eram 3, agora aumentou, né? Foi para 4 dias. Perfeito? Encontramos aqui o resultado da nossa questãozinha de valor 2. Bora para a nossa outra questão. Então, a gente já resolveu a primeira e a segunda. Bora para a terceira? Ó,
Com 6 pedreiros, podemos construir uma parede em 8 dias. Quantos dias gastarão 3 pedreiros? Pessoal, agora a gente tem a grandeza, a quantidade de pedreiros e a quantidade de dias. Então, vamos ver o seguinte, ó, 6 pedreiros levam 8 dias para fazer aquela obra. Quantos dias? Então, podemos dizer aqui um valor X, irão levar, né, 3 pedreiros. A mesma ideia. Ó, daqui para cá a gente está diminuindo a quantidade de pedreiros. Se a gente está diminuindo a força de trabalho, vai levar mais tempo para fazer aquela mesma obra. Uma relação inversa, flechinhas contrárias indica uma relação inversa. Ou seja, se daqui para cá existe uma proporção, a gente está multiplicando pelo valor, daqui para cá a gente vai estar dividindo para aquele mesmo valor. Eu quero que você perceba o seguinte, sem a gente pensar aqui em multiplicar em linha reta. Daqui para cá, a gente não está, do 6 para o 3, a gente não está dividindo por 2? Perfeito. Professor, daqui para cá vai ter que ser a operação contrária. Se é divisão, é multiplicação. Por quanto? Por 2. Então, o x vai ser o quê? O 8 que multiplica o 2. O x só pode ser 8 vezes 2, 16. Ah, professor, eu não acredito. Eu quero fazer para aquela forma que a gente já está acostumado. Perfeito, ó. Vamos pegar 6 vezes 8 e multiplicar por 3, que multiplica x. Vamos dividir por 3. Toda essa é igualdade, né? 3 que divide 3 é o 1, que é o 1 que multiplica x é x. Vamos dividir, ó, 6 que divide 3 é 2. A gente termina com 2 que multiplica 8. 16, né? Opa, a gente chegou no mesmo resultado. Só para você entender a dinâmica aqui do que representa ser inversamente proporcional. Então, perceba, ó, levará 16 dias para terminar essa obra. Fechou? Fechou. Perceba como é bastante intuitivo e dinâmico para a gente resolver, né? É bem legal. Vamos ver, ó. Uma fábrica engarrafa 3.000 refrigerantes em 6 horas. Quantas horas levará para engarrafar 4.000? Então a gente tem aqui a grandeza, a quantidade de refrigerantes e o tempo em horas. Bom, vamos ver o seguinte, ó. 3.000 refrigerantes levam 6 horas para serem engarrafados. Quantas horas? Vamos dizer um valor L, para a gente gastar todo o alfabeto, né? 4.000 vão ser engarrafados. Bom, vamos ver o seguinte, ó. Se a gente tem que engarrafar mais refrigerante, né? Daqui para cá está aumentando. Daqui para cá também vai estar aumentando o tempo que vai levar para se engarrafar, né? Opa, professor, uma relação direta. Bora multiplicar. Cruzado. Teremos o quê? 3.000 que multiplica o L é quanto? 4.000 que multiplica o 6. Professor, vamos simplificar porque tem valor muito grande aqui. Chato, vamos. 3 zeros aqui mandamos embora. Com esses 3 zeros aqui a gente também vai mandar embora. A gente tem o quê? Que 3L é igual a 4 que multiplica 6 é 24. O L é quanto? 24 que divide 3. O L é 8. Opa, mas quem é L? É a quantidade de horas que leva para engarrafar, né? Então, levarão 8 horas para engarrafar 4.000 litros. Professor, o que é esse simplificar aqui que o professor falou? O que é esse mandar embora esses 3 zeros? Na verdade, pessoal, a gente entende a igualdade como uma balança. Então, toda a operação que a gente efetua desse lado, a gente efetua desse lado também. Aqui, eu dividi por 1.000 e eu dividi por 1.000 toda essa igualdade também. A gente acabou mandando embora os 3 zeros, né? Beleza? Para você entender o que é esse mandar embora, o que é esse dividir pelo mesmo valor nas duas igualdades, ok? Então a questão 4 está matada. Bora para a próxima. A questão 5, vamos ver, ó.
4 marceneiros fazem um armário em 18 dias. Em quantos dias 9 marceneiros farão o mesmo armário? Então a gente tem duas grandezas, regra de 3 simples. Quem? Quantidade de marceneiros e quantidade de dias. Então vamos ver o seguinte, ó. 4 marceneiros fazem esse trabalho em 18 dias. Em quantos dias? Vamos chamar de N. 9 vão fazer o trabalho. Bom, se a gente está daqui para cá, a gente está aumentando a quantidade de gente para trabalhar, eu vou precisar de menos dias para terminar o serviço, né? Se está aumentando a força de trabalho, vai levar menos tempo para essa obra ficar pronta. Uma relação inversa, professor. Às vezes, quando eu não enxergo essa proporção clara, o que dá para a gente fazer? Vamos multiplicar em linha reta. 4 que multiplica 18 é igual a 9 que multiplica N. Professor, vamos dividir por 9 aqui, essa igualdade, vamos. 9 que divide 9 é o próprio 1. 9 que divide 9 é 1, né? 1 vezes N é o próprio N. Bom, 18 que divide 9, professor, eu sei que é 2, então a gente fica aqui. 4 que multiplica 2 é quanto? 4 vezes 2 é 8. O 8 é igual a N. Opa, quem é N? N é a quantidade de dias, né? Então, levarão 8 dias para terminar esse serviço. Muito cuidado para colocar aqui a unidade que a gente está trabalhando, né? Olha que interessante. 4 vão levar 18, 9 vão levar 8 dias. Diminuiu aqui, diminuiu em 10 dias, né, essa obra. Fechou, professor? Bora para a próxima? Bora. Lembrando que qualquer dúvida pode colocar aqui no fórum e vamos resolvendo e respondendo na medida do possível, galera. Eu quero tirar todas as dúvidas possíveis, beleza? Bom, bora para 6, ó. 30 operários, eu só vou tomar meu cafezinho aqui, um minutinho. Perfeito, bora lá. 30 operários constroem uma casa em 120 dias. Em quantos dias 40 construíram essa casa? Construirão, né? Então, ó, temos aqui quantidade de operários e dias. Fechou. 30 operários levam 120 dias para construir essa casa. Em quantos dias? Vamos formar um valor O. 40 vão fazer essa obra. Professor, está aumentando a quantidade de funcionários. Vai levar menos dias. Show de bola, perfeito, você já pegou e captou a ideia. Professor, relação inversa, porque eu tenho flechas contrárias, indicam que vamos multiplicar em linha reta. Então é 120 que multiplica 30 é igual a 40 que multiplica o O. Professor, eu sei o seguinte, ó. Tem um zero aqui, vamos mandar embora. Professor, eu sei que se a gente dividir por 4 essa igualdade, a gente tem o quê? 4 que divide 4, a gente vai ter o próprio O, né? 12 que divide 4 é 3, então é o que, ó? 3 que multiplica 30, o O é quanto? Professor, 3 vezes 30, ai, que valor estranho. Faz assim, ó, 3 que multiplica 3 é 9. A gente acrescenta esse zero. Opa, 40 vamos ver, 40 operários vão levar 90 dias para terminar essa obra. Bacana, né? De 120 passou para 90. Fechou, perfeito. Vamos para a 7ª questão. Fichinha muito bacana, né, galera? Bom pra gente revisar bastante, ó. Uma torneira despeja em um tanque 50 litros em 20 minutos. Quantas horas levarão para despejar 600 litros? Aí, professor, tem uma casquinha de banana aí, professor. É a questão da unidade. Pessoal, muito cuidado, ó. A gente está trabalhando aqui em litros, fechou. Só que, ó, ele dá 20 minutos e quer saber em horas. Ele quer saber em quantas horas. Então, a gente pode assumir aqui, pessoal,
uma ideia. Vamos trabalhar em minutos e depois a gente vai converter esse resultado para horas, ok? Dá para a gente pensar assim também. Vamos ver, ó. Bom, eu tenho que 50 litros enche em 20 minutos. Quantos minutos, né? Podemos dizer aqui um valor P. Eu tenho para encher 600 litros. Vai levar para encher 600 litros. Bom, se eu tenho que encher mais um tanque, vai levar mais tempo, né? Então daqui para cá vai estar aumentando. Professor, flecha na mesma direção indica uma relação diretamente proporcional. O que influencia no nosso cálculo, professor? Professor, influencia que a gente vai multiplicar cruzado. Perfeitamente, ó. 50 que multiplica P é igual a quanto? 600 que multiplica 20. Professor, eu não gosto de trabalhar com esses tantos zeros aqui. Sem problema, vamos mandar embora. Vamos mandar embora esse zero com esse zero. 5P é quanto? 600 que multiplica 2. Professor, difícil. 6 que multiplica 2 é 12. A gente vai acrescentar esses dois zeros. O P é igual a quanto? Professor, eu tenho dificuldade para dividir por 5 de forma muito rápida. O que eu posso fazer? Pessoal, eu vou ensinar para vocês aqui uma forma de dividir por 5 muito mais rápido. Que é o seguinte. Vamos multiplicando por 2. 0 vezes 2 é 0. 0 vezes 2 é 0. 2 vezes 2 é 4. 1 vezes 2 é 2. A vírgula vem entre o último e o penúltimo carinha. A vírgula vem aqui. Então a gente tem que o P é quanto? 240. O que? O resultado está em minutos. Mas professor, eu acabei de chegar aqui, eu quero resolver essa divisão de forma padrão. Fechou. Vamos resolver essa divisão de forma padrão. Vamos dividir 1.200, vamos chegar aqui um pouquinho para o lado, 1.200 por 5, na forma que a gente aprendeu na escola. O menor que 5 vamos pegar aqui até o 12. Bom, professor, qual o valor mais próximo na tabuada do 5 que chega ao 12? Bom, 5 vezes 2 é 10, mais próximo, né? Então, 12 menos 10, resto 2. Professor, 12 menor que 5. Fechou. Tem que baixar? Tem. O zero. Professor, 5 vezes 4 é exatamente 20. Menos 20, resto 0. O zero que sobrou aqui a gente vai acrescentar. Opa, chegamos ali aos mesmos 240. Fechou? Fechou. Então a gente descobriu aqui o quê? Que o P é quanto? 240 minutos. Acabou por aqui a conta? Não. Não, porque a gente encontrou em minuto. Ele quer saber em hora. Professor, como é que converte de minuto para hora? Aí a gente lembra a seguinte relação. 1 hora, 60 minutos. O que a gente extrai daqui? Que para passar de hora para minuto, a gente multiplica por 60. De minuto para hora, a gente divide por 60. Então, 240 minutos para hora, o que a gente tem que fazer? Dividir por 60. Perfeito. Vamos mandar embora. E mandar embora, 24 que divide 6 é 4. 4 o quê? 4 horas. Então, na realidade, pessoal, vai levar 4 horas para a gente encher 600 litros desse tanque. Fechou? Bacana, né? Muito interessante, muito importante, pessoal, essa questão de conversão de unidades, ok? Lembrando que qualquer coisa, pessoal, eu peço que retorne ao vídeo. Com a proposta aqui, a gente resolver em massa essa listinha, né? Para a gente ir praticando. A gente estava aqui na 7ª, vamos para a 8ª. Ó, na construção de uma escola foram gastos 15 caminhões de 4 metros
metros cúbicos de areia, né? Metro cúbico é uma unidade de volume, beleza? Quantos caminhões de 6 metros cúbicos seriam necessários para fazer o mesmo trabalho? Bom, temos a relação de volume e quantidade de caminhões. Vamos ver o seguinte, ó. 15 caminhões conseguem aqui 4 metros cúbicos, né? Com 6 metros cúbicos de capacidade, né, de volume, a gente precisa de... vamos ver aqui, a gente precisa de... quantos caminhões? Um valor, sei lá, um valor Q, ok? Bom, vamos pensar o seguinte, ó. Se a gente precisa encher mais volume, a gente vai ter que precisar de mais caminhões, né? Porque a gente tem aqui que 15 caminhões preenchem 4 metros cúbicos. Se eu quero preencher 6, eu precisar de mais caminhão, né? Uma relação vamos ver aqui, uma torneira na construção de uma escola, gás 15 caminhões. Bom, vamos multiplicar cruzado, da mesma ideia, né? Relação direta. 15 que multiplica 6 é igual a 4 que multiplica Q. Professor, podemos fazer algumas simplificações? Claro, vamos dividir por 2, ó. 4 que divide 2 é 2. 2Q. 2 que multiplica Q. 6 que divide 2 é 3. 15 que multiplica 3. 2Q é igual a quanto? Professor, quanto que é 15 vezes 3? 15 vezes 3. 3 vezes 5 é 15. 1 lá em cima e 5 aqui embaixo. 3 que multiplica 1 é 3. Mais 1 é 4. 45. Vamos ver aqui. Quantos caminhões de 6 são necessários para fazer o mesmo trabalho? Ó, 15 vezes 3 é 45. O que é quanto? Que a quantidade de caminhões, né? Perfeito? Perfeito. Vamos ver, ó. 45 que divide 2. Professor, qual que é a metade de 45? Vamos fazer aqui, ó. 4 que divide 2 é 2. Então, 4 menos 4, fechou. 0 é menor que 2 é. Tem que baixar, tenho 5. 2 vezes 2 é 4. Mais próximo de 5 na tabela do 2 é o 4. 5 menos 4 é 1. 1 é menor que 2 é. Tenho que baixar, não tem. A gente acrescenta uma vírgula e a gente acrescenta um 0. 2 vezes 5 é 10. 10 menos 10 é 0. Fechou? Professor, tem alguma coisa aí meio estranha, meio diferente. Opa. Aí, ó. Aí até o professor, aí até, ó, não vou editar, professor, para você ver que isso acontece, né? Aí o professor lê errado, interpreta errado, né? E acaba induzindo errado a interpretação. Pessoal, para você ver que tem que tomar muito cuidado, tá? Para você ver que tem que tomar muito cuidado. O professor leu rápido, né? Interpretou rápido e ficou por isso mesmo. Não, vamos voltar de novo, ó. Vamos com calma. 15 caminhões que tem... Eu tenho 15 caminhões com a capacidade de 4 metros cúbicos de areia, perfeito? Só que agora eu vou ter caminhões com a capacidade de 6 metros cúbicos para encher aqui essa escola, né? Eu vou ter o que? Vou ter um valor Q de caminhões. Quantos caminhões eu vou precisar para fazer esse trabalho? Pessoal, se eu vou dispor de caminhões que conseguem carregar mais volumes, para eu preencher
essa mesma quantidade dessa construção, ó, daqui para cá eu vou ter caminhões que dispõem, que conseguem levar mais. Para eu preencher essa escola aqui, eu vou precisar de menos caminhões, né? Aí, muito cuidado, pessoal. Aí eu peço desculpa para você, e eu não vou editar aqui para você ver que isso acontece. Tem que ter muito cuidado na interpretação. Não é uma relação direta, é uma relação inversa. Por quê? Porque a questão mesmo fala, né? Ó, agora eu vou ter caminhões que conseguem carregar mais. Se eu tenho caminhão que carrega mais, eu vou precisar de menos caminhão para poder preencher o que ele precisa ali da escola, né? Bom, professor, existe uma relação inversa. Show de bola. Vamos multiplicar cruzado. Cruzado não, em linha reta, perdão. 15 vezes 4 é igual a Q que multiplica 6 ou simplesmente 6Q, né? Pessoal, a gente vê que 15 vezes 4 é quanto, ó? 4 vezes 5 é 20. 2 lá em cima e 0 aqui embaixo. 4 que multiplica 1 é 4, mais 2 é 6. Opa, temos aqui 60. 60 é igual a 6. Que? Opa, o que é quanto? 60 que divide 6. O que é? 60 que divide 6 é 10. Opa, vamos precisar então de 10 caminhões. Eu tava achando estranho, pessoal, que tava dando uma quantidade quebrada de caminhão, né? Então tava meio estranho. Eu tava desconfiando que a relação que eu tava fazendo era uma relação errada. Bom, vamos precisar de 10 caminhões. Porque a gente tem agora caminhões que carregam mais, né? Perfeito, agora sim está correto. Ok? Muita atenção sempre. Para você ver que sempre estamos suscetíveis ao erro se a gente não está prestando atenção e conseguindo interpretar corretamente. Nem sempre a interpretação está clara numa lida rápida, né, pessoal? Temos que sempre pensar um pouquinho mais, ok? Fechou. A gente está aqui na questão 8, vamos para a questão 9. Fechou? Ó, com 14 litros de tinta, podemos pintar uma parede de 35 metros cúbicos. Quanto que eu vou precisar de litro para pintar uma parede de 15? Bom, pessoal, a gente tem aqui 14 litros para pintar uma parede de 35 metros cúbicos. Se eu quero pintar uma parede agora de 15, eu vou precisar de quanto? Sei lá, vou precisar de um valor Z. Bom, se eu tenho que pintar uma quantidade menor de parede, eu vou gastar menos tinta. Fechou? Então aqui, ó, existe uma relação direta. Flecha na mesma direção, ok? Agora sim, vamos multiplicar. Cruzado, ó. 14 que multiplica 15 é igual a 35Z. O que a gente pode fazer aqui? Vamos dar uma simplificada legal. Vamos dividir por 5 aqui. O 15 e o 35. Por 5, né? Vai ficar o quê? 14 que multiplica 3 é igual a 7 que multiplica Z. Vamos dividir por 7 agora. O Z é quanto? 14 que divide 7 é 2. 2 vezes 3. Então 2 vezes 3 é 6. Ou melhor, né? O Z é quanto? A gente vai precisar de 6 litros de tinta. Se para pintar 35 a gente precisa de 14, 15 metros cúbicos, a gente precisa de quanto? De 6 litros, uma quantidade menor. Fechou? Fechou. Vamos para a questão 10. Tá quase acabando essa listinha, né, galera? Uma listinha muito bacana. Bora lá. Um ônibus a uma velocidade, aí, ó, velocidade média de 60, fez um percurso em 4 horas. Quanto tempo levará aumentando a velocidade média? Pessoal, lembre que na aula ao vivo do professor, ele perguntou: rapaziada, me dê aqui perdão, o cachorro aqui tá latindo em casa. Pessoal, me dê uma ideia de relação inversamente proporcional. Aí eu fui lá e disse: velocidade e tempo. Então, aqui já temos um spoiler, uma relação inversa. Temos o seguinte, ó. Vamos ver aqui. Se eu tenho que 60 km por hora, ele faz esse percurso, né, com essa velocidade em 4 horas. Quanto tempo vai levar o tempo
sei lá, um tempo A, né? Uma velocidade de 80. Vamos pensar num exemplo prático de estamos ali no trânsito. Se a gente está aumentando a velocidade, a gente vai levar menos tempo para chegar ao nosso destino, né? É isso, essa é a proposta que a gente quer fazer. Como é que a gente quer fazer para chegar mais rápido no lugar? A gente aumenta a velocidade, beleza? Então existe aqui uma relação inversamente proporcional. O que influencia? Vamos multiplicar em linha reta. 60 que multiplica 4 é igual a 80 que multiplica A. Professor, não gosto de zero aqui, vou mandar esse zero embora com esse zero embora. Professor, vamos dividir por 4 toda essa igualdade? Vamos. 4 que divide 4 é 1. 6 é igual a quanto? 8 que divide 4 é 2. 2A. O A é quanto? 6 que divide o 2. O A é 3. 3 o quê? Está em horas da unidade, né? Então, ó, a gente vai levar 3 horas para chegar ao nosso destino, aumentando a velocidade para 80. Perfeito, perfeito. Bora aqui para questão 11. Fechou? Para obter 28 kg de farinha são necessários 40 kg de trigo. Quantos quilos do mesmo trigo são necessários para obter 7 kg de farinha? Aí, pessoal, vou fazer o seguinte, eu vou chamar de F, o que a gente tem de farinha, é isso? E T de trigo, só para a gente não se confundir aqui, porque a gente está falando de mesmas medidas, né? A gente está trabalhando com coisas parecidas aqui. Vamos ver, ó. Para obter 28 kg de farinha, a gente precisa de 40 de trigo. Quantos quilogramas do mesmo trigo, ó? Vamos chamar aqui de... A gente vai precisar de um valor B, né? A gente vai ter com 7 quilos de farinha. Pessoal, se a gente está aumentando a quantidade, se a gente está diminuindo a quantidade de farinha para fazer a receita, a gente vai precisar de menos trigo, né? Aí só pensando na questão de quantidade mesmo, pessoal, porque eu manjo muito pouco de receita e quanto que vai em cada coisa, né? Mas vamos ver, ó. Se a gente está usando menos de um produto, para a gente manter aqui a mesma proporção, a gente vai precisar usar menos do outro, né? Até para ficar, vou pensar assim, um gosto uniforme, né? Aí eu posso estar falando uma besteira muito grande. Eu peço desculpa aqui, que eu sei que tem gente aqui no curso que manja pra caramba de questão de trabalhar com proporção de alimento, então peço muito desculpa e até comentar aqui embaixo, né? Muito obrigado até se puder me dar esse toque. Bom, mas a gente sabe aqui que é uma relação direta, então a gente vai multiplicar cruzado, ok? Ok. Vamos ver o seguinte, ó. 28B é igual a quanto? 7 que multiplica 40. Professor, vamos simplificar? Vamos. 7 que divide 7 é 1. 28 que divide 7 é 4. 4B é igual a quanto? 40. O B é igual a quanto? 40 que divide 4. O B é 10. Ok? Então, a gente vai precisar aqui de 10 kg de trigo usando 7 kg de farinha. Perfeito? A resposta está em quilo, né? Fechou. Fechamos aqui a alternativa 11. Fechamos. Vamos para a 12. Ok? Ó, 5 pedreiros fazem uma casa em 30 dias. Quantos dias levarão 15 pedreiros para fazer a mesma casa? Percebe que acaba se repetindo até mesmo as grandezas, né? A ideia acaba sempre se repetindo. Bom, vamos ver, ó. Vamos ver onde a gente está. A gente estava na 11, vamos para 12, não? A gente tem que 5 pedreiros fazem essa casa em 30 dias. Quantos dias levarão? Vamos chamar de C, 15 pedreiros. Professor, se eu tenho mais pedreiros, vai levar menos tempo, né?
Show de bola, você já pegou muito a ideia, ok? Relação inversamente proporcional. Professor, professor, eu já tô safo. Eu já percebi aqui que a gente consegue enxergar simples a relação. E eu vejo o seguinte, professor, daqui para cá a gente vai estar multiplicando por 3, porque 5 vezes 3 é 15. Se é uma relação inversa, professor, daqui para cá a gente vai ter que estar dividindo pela mesma proporção, que é quanto? 3. Opa, então o C só pode ser quanto? 30 que divide 3 é 10. Opa, professor, então eles vão levar 15 pedreiras, vão levar 10 dias para terminar essa obra. Fechou, mas professor, desculpa, mas eu consigo resolver regra de 3 simples usando o método que a gente aprendeu, sem problema nenhum. Vamos multiplicar, se é uma relação inversa, vamos multiplicar em linha reta. 5 vezes 30 é quanto? 15 que multiplica C. Professor, vamos dividir por 15 aqui, ó. 30 que divide 15 é 2. 5 vezes 2 é quanto? É igual 15 que divide 15 é 1. 1 vezes C é C. O C é quanto? Opa, chegamos aos mesmos 10. 10 o quê? Dias. Fechou? Não importa a forma como você chega, o importante é chegar lá. O lindo da matemática é isso, a gente tem, de repente, né, várias formas de chegar no mesmo resultado, ok? Não existe a forma mais correta, existe a forma que você se sinta bem usando, beleza? O importante é que a gente está acertando e aprendendo com os nossos erros também, que é mais importante ainda. Bom, bora para a questão 13, ó. Uma máquina produz 100 peças em 25 minutos. Quantas peças produzirá em 1 hora, professor? Eu sei que aqui que a gente sempre tem que trabalhar com a mesma unidade. E eu tô vendo que a gente tem hora e minuto. Vamos ter que fazer conversão? Vamos ter que fazer conversão de tempo. Bom, ó, 100 peças são produzidas em 25 minutos. Show de bola! Quantas peças a gente vai produzir em 1 hora? Bom, a gente quer saber a quantidade de peças em quanto tempo? Em 1 hora. Professor, já vamos converter agora essa parada, né? Na realidade, a gente vai ter que converter já, né? Porque, ó, em 25 minutos a gente tem 100 peças produzidas e em 1 hora a gente vai ter quanto? Professor, eu sei que em minuto, 1 hora é 60. Então, vamos colocar os 60 aqui direto. A gente deixou agora tudo em minuto. Fechou. Vamos ver o seguinte, ó. Se a gente está aumentando o tempo, a gente vai conseguir produzir mais peças. Fechou? Relação direta, cruzado. 25D é igual a quanto? 100 que multiplica por 60. Bom, a gente pode pensar o seguinte. Professora, vamos dividir por 25? Esse pessoal? Vamos. 25 que divide 25 é 1. 1 vezes D é D. 100 que divide 25 é quanto? A gente até viu, se não me engano, na aula de porcentagem, que 25 vezes 4, ó, 5 vezes 4 é 20, aqui 4 vezes 2 é 8, mais 2 é 10, beleza? Bom, 100 que divide 25 é 4, 4 que multiplica 60, 4 vezes 6, 24, a gente vai acrescentar esse zero para facilitar o cálculo, né? Ou a gente pode fazer 60 que multiplica 4, fechou? Ou vamos pensar, 4 vezes 6 é 24, a gente vai acrescentar esse zero. Então, ó, a gente vai acabar produzindo 240 peças em 1 hora. Show de bola. A gente estava na questão 13, né? Fechou. Vamos agora para a questão. Vamos ver quanto tempo a gente tem aqui de gravação já. 44 minutos, né? Já temos aqui um tempinho bacana. Bom, bora voltar aqui. Um automóvel faz um percurso de 5 horas a velocidade média de 60. Se a velocidade for 75, quantas horas gastaria
para fazer o mesmo percurso? Opa, relação de velocidade e hora de novo, né? Vamos ver, ó. 5 horas ele faz com uma velocidade de 60 km por hora. Se for 75, ele vai fazer quantas horas? Um valor E, né? Bom, se a gente está aumentando a velocidade, ele vai fazer o percurso em menos tempo. Relação inversa. Vamos aqui multiplicar em linha reta. 5 que multiplica 60 é igual a 75 que multiplica L. Professor, vamos dividir por 5? Vamos. 5 dividir 5 é 1. 60 é igual a quanto? Professor, gostei da tua dica de dividir por 5 de forma mais rápida. Eu também amo essa dica. 5 vezes 2 é 10. 1 lá em cima e 0 aqui embaixo. 7 que multiplica 2 é 14. Mais 1 é 15. A vírgula vem aqui, porque é entre o último e o penúltimo carinha. Então, 60 é igual a 15L. O L é quanto? 60 que divide 15. Professor, a gente já viu na questão anterior que 60 que divide 15, ou 15 vezes... Qual o valor que multiplicado por 15 dá 60? 4. Então, a gente tem o quê? Que ele vai levar 4 horas para fazer essa viagem com 75 km por hora de velocidade. Fechou? Vamos aqui para a questão de número 15, se eu não estou perdido aqui na minha conta. Fechou? A gente resolveu já isso aqui, é 15, né? Uma fábrica fabrica 5.000 alfinetes em 2 horas. Quantos alfinetes fabricará em 7? 5.000 alfinetes em 2 horas. Quantos alfinetes um valor F vai produzir em quanto tempo? Em 7 horas. Professor, a gente está aumentando o tempo de produção, a gente vai produzir mais. Relação direta, porque a gente tem flecha na mesma direção. Multiplica cruzado. 5.000 vezes 7 é igual a 2 F. Bom, professor, a gente pode pensar o seguinte aqui, ó. A gente pode pensar que vamos dividir aqui por 2, né? O F é igual a quanto? Quanto que é 5.000 dividido por 2? Bom, professor, eu sei que 50 que divide 2 é 25. 50 que divide 2 é 25. A gente vai acrescentar esses dois zeros. Então, a gente tem o quê? 2.500, né? Que multiplica o 7 ainda. O F é quanto? 2.500 que multiplica pelo 7. A gente tem o quê? 7 vezes 0 é 0. 7 vezes 0 é 0. 7 vezes 5 é 35. 3 lá em cima. E o 5 aqui embaixo. 7 que multiplica 2 é 14. Mais 3 é 17. Fechou? Então a gente tem o seguinte, ó. Que a gente vai produzir 17.500. Vamos ver aqui. Alfinetes, né? A gente vai produzir 17.500 alfinetes. Vou botar aqui alfinetes em 7 horas. Fechou? Fechou. Vamos para a próxima questão. Estamos quase terminando aqui essa listinha. A gente resolveu do alfinete. Vamos ver para a próxima. Quantos quilogramas de um produto químico? 4, né, quilogramas custam 24.000. Quantos custarão 7,2 desse mesmo produto? Bom, 4 quilos custam 24.000. Se ele está comprando 7,2, vai pagar quanto? Um valor G. Bom, se a gente está usando mais, a gente vai pagar mais. Vai aumentar o valor, né? Relação direta. Vamos multiplicar cruzado. 4G é quanto? É o 24.000 que multiplica 7,2.
Professor, vamos dividir? Vamos. 4 que divide por 4 é o G. 24.000 que divide 4 é quanto? 6.000 que multiplica 7,2. Professor, aí fica complicado, ó. Eu tenho 6.000 que multiplica 7,2. Eu tenho um valor inteiro que multiplica o valor decimal. Pessoal, vamos pensar aqui o que é 6.000. É o 6 que multiplica 1.000. Então a gente tem 6 que multiplica 1.000, a gente tem 6.000. Temos ainda a multiplicação por 7,2. Ah, professor, eu faria na calculadora. Perfeito, eu resolveria direto. Mas se a gente não tiver calculadora, e se for uma prova que não posso usar, vamos tentar desenvolver de forma mais... que a gente consiga resolver de uma forma melhor, né? Bom, só que o que é multiplicar por 1.000? É andar 3 casas com a vírgula para a direita. Por que vai ser útil? Ó, vamos multiplicar 1.000 por 7,2. É o quê? A gente andou uma casa, virou um valor inteiro, 72. Só que a gente tem que andar quanto? A gente andou uma. Temos que andar mais duas para ser 3 casas, né? Então a gente acrescenta mais 2 zeros. Professor, buguei, repete. Multiplicar por 1.000 é andar 3 casas com a vírgula para a direita. Andamos uma, virou um valor inteiro. A gente vai ter que ver essa andada para a direita agora, depois de transformar em inteiro, é acrescentar zeros. Então a gente andou uma, virou 172. Mais duas, a gente acrescenta 2 zeros. Então a gente tem 7.200 que multiplica 6 ainda. Aí fica mais tranquilo, né? Porque perceba, o que é 72 que multiplica 6? 6 que multiplica 2 é 12, 1 lá em cima e 2 aqui embaixo. C vezes 7 é 42, mais 1 é 43. A gente tem que o G é quanto? É 432, a gente vai acrescentar os 2 zeros. Perfeito? Uma dica de como é que a gente pode fazer. Então perceba, ó, ele vai pagar agora, pessoal, R$ 43.200 por esses 7,2 gramas. Professor, eu não acredito que tá certo esse resultado. Vamos fazer aqui, ó. Vamos fazer 6.000 que multiplica 7,2. 43.200. Fechou? Fechou. Uma forma mais bacana que a gente pode desenvolver multiplicação por decimal. Ok? Ok. Vamos para a próxima questão aqui, ó. A próxima é a 17, a penúltima. Bora lá, estamos quase terminando. Aguenta aí, fica comigo. 8 operários fazem uma casa em 30 dias. Quantos dias gastarão 12 operários? Professor, 8 operários fazem uma casa em 30 dias. Quantos dias? Um valor E. 12 vão fazer. Professor, mais uma vez, está aumentando. O pessoal para trabalhar vai levar menos tempo. Relação inversa. Multiplicamos em linha reta. 8 vezes 30 é igual a 12 L. Professor, vamos dividir por 3. Vamos. 30 que divide 3 é 10. 8 vezes 10 é quanto? 12 que divide 3 é 4. 4L. Professor, vamos dividir por 4? Vamos. L é quanto? 8 que divide 4 é 2. 2 vezes 10. L é 2 vezes 10, 20. Então a gente irão levar 20 dias, né, para esse pessoal terminar a obra. Fechou? Fechou. Vamos aqui para a última questão. Muito obrigado a você que me acompanhou até aqui, né? Bom, uma torneira despeja 2.700 litros de água em 1h30. Quantos litros despeja em 14 minutos? Ah, professor, e agora? Questão muito boa para a gente entender essa questão de meia em conversão de unidade. Ó, eu tenho 2.700 litros em 1h30, né? Em 1h30. Professor, eu sei que
1h30 dá o quê? 1h30. Vamos deixar numa mesma unidade? Vamos. Vamos deixar em minuto? Por quê, professor? Porque multiplicar é mais fácil. Então, 1h30 é quanto em minuto? Bom, 1 hora, professor, é o quê? 60 minutos. Então, a gente tem que 1h30 é o quê? É 60 minutos mais 30 minutos. A gente sabe o quê? 60 mais 30 é 90. Então, 1h30 é 90 minutos. Fechou. Convertemos, vamos deixar tudo em minutos. Vamos voltar aqui, ó. 2.700 são despejados em 90 minutos. Em 14 minutos, quantos serão despejados? Despejados no valor I. Se eu estou diminuindo o tempo de despejo, pessoal, quer dizer que, ó, se eu estou diminuindo o tempo que está sendo despejado, vai ser despejado menos, né? Fechou. Aí a gente tem o que? Bom, se eu tenho menos tempo de despejo, vai despejar menos. Fechou. Uma relação direta, né? Se está acontecendo uma diminuição no tempo de despejo, é porque está despejando menos. Fechou? Fechou. Quantos litros despeja em 14 minutos? Bom, uma relação direta, podemos aqui multiplicar inverso, ó. 90 e é quanto? 2.700 que multiplica 14. Vou mandar embora esse zero com esse zero. Vamos dividir por 3. A 9 que divide... Vamos dividir por 9, né? 9 que divide 9 é o próprio 1. 1 vezes I aí. E é quanto? Professor, 27 que divide 9, eu sei que é 3. Então a gente tem aqui 27 que divide 9 é 3. A gente vai acrescentar esse zero aqui. Então a gente tem o quê? O 30 que multiplica indo 14. O I é quanto? 14 vezes 3 é quanto? 3 vezes 4 é 12. 1 lá em cima e 2 aqui embaixo. 3 vezes 1 é 3, mais 1 é 4. Então a gente tem o seguinte. 42 e a gente tem esse. Que acrescentar ainda é esse zero, né? Então, ó, em 14 minutos foi despejado o quê? 420 litros de água, né? Em 1h30 foi despejado 2.700. Em 14 minutos de despejo foi despejado 420 litros. Fechou? Fechou. Terminamos por aqui essa listinha. Professor, foi uma lista muito rápida. Já foi usado aqui algumas ideias de simplificação. Perfeito. Qualquer dúvida pode deixar aqui embaixo. A intenção mesmo foi a gente resolver essa lista em uma palavra só, né? Porque o objetivo maior a gente percebeu o seguinte. Montamos aí, percebeu o seguinte, né? A gente monta a relação de rede de 3 simples, analisa a questão da proporcionalidade, ou multiplica cruzado, ou multiplica em linha reta. E sempre tomando cuidado com as questões de unidade de medida. Sempre temos que trabalhar com uma mesma unidade de medida. Fechou? Bom, é isso, pessoal. Muito obrigado. Até uma próxima lista ou questão isolada. Até mais.